São 356 pessoas já listadas entre os detidos pelos ataques em Brasília no último domingo. Uma lista que foi divulgada hoje pelo governo do Distrito Federal. Entre os cerca de 1.500 presos, né, que a gente tinha esse número de ontem, hoje foram liberados mais ou menos 600 pessoas, entre idosos e crianças, né? Eles foram liberados, eles estavam no acampamento, foram recolhidos ontem, né, levados para o ginásio da Polícia Militar lá no Distrito Federal e hoje foram liberados esses idosos e crianças. Crianças pela condição, né, de menor idade e os idosos, muitos em estado de comorbidade, né, e por isso também foram liberados nas ações de hoje. Mas mais do que identificar, listar, claro, quem executou, né, tá todo mundo de olho nesse processo de identificação em quem financiou tudo que aconteceu em Brasília. Quem financiou toda essa estrutura de acampamentos Brasil afora ao longo dos últimos mais de 70 dias e que, claro, que bancou o deslocamento de muitos bolsonaristas para Brasília no último fim de semana. O ministro Alexandre de Moraes, que a gente relatou há pouco, né, autorizou essas operações da Polícia Federal hoje à tarde, com a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, também a prisão do Anderson Torres. O Alexandre de Moraes afirmou hoje que todos os financiadores dos atos antidemocráticos serão punidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal falou sobre as investigações dos ataques de domingo na posse do novo diretor-geral da Polícia Federal em Brasília, que ocorreu na manhã de hoje. O Alexandre de Moraes destacou o papel fundamental da PF no combate ao terrorismo e declarou que não há mais espaço para diálogo com pessoas antidemocráticas. Porque nós temos que combater firmemente o terrorismo, nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Não achem esses terroristas e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer. Flávio Dino, ministro da Justiça, Lana, disse hoje que a pasta já tem em mãos uma lista de empresários, comerciantes e pessoas CACs, né? Tem ali aquele pessoal que é do pessoal do tiro e tudo mais. Essas pessoas seriam financiadoras, ele não abriu quem são essas pessoas, mas há uma lista já desse perfil de financiadores que partiram do sul e do centro-oeste do Brasil para bancar esses atos do último domingo lá no Distrito Federal. Também mergulhei nos últimos dias, né, em algumas mensagens que foram trocadas em grupos bolsonaristas para entender, né, já que avisaram o que fariam, como fariam. Em alguns grupos eles fazem referência ao agro, o agro mandou os ônibus, várias entidades do setor produtivo vieram a público por meio de notas, na sequência, ainda no domingo, no máximo na segunda-feira, repudiando os ataques que foram promovidos em Brasília. Então, ainda fica, né, que pequeno grupo financiou esses ataques, isso não pode manchar a imagem dos produtores do agronegócio de maneira geral, que sustentam a fronteira, que alimentam muita gente no Brasil e fora dele. Então, só fazendo esse adendo, os CACs são os colecionadores de armas, atiradores e esportivos e caçadores. E o número de CACs, só para lembrar, aumentou, sei lá, em 4, 5 vezes ao longo do governo Bolsonaro. Os registros foram liberados com mais facilidade por conta daquele conjunto de decretos, que é justamente com essa intenção, era com essa intenção
para facilitar o acesso a armas no Brasil. E eu também encontrei referências não só ao agro, de maneira geral, assim, sem especificar nada, como também aos CACs. Tem muitos CACs que vão para Brasília, que estão confirmando presença em Brasília. Em várias mensagens isso aparece, o que é bastante assustador. O que ele está dizendo com isso? Que pessoas armadas vão estar na manifestação do próximo domingo. Marcha pela Liberdade, que era assim que eles falavam, né, nas trocas de mensagem. De novo, manifestação, protesto, não tem crime nenhum. Brasília já foi palco de muitos protestos históricos que garantiram direitos a vários setores da sociedade em momentos específicos. O problema é que dessa vez não era uma manifestação a favor de um tema ou contra outro. Era um ataque à democracia. Isso é muito, muito fora da curva e tem que ser levado em consideração. Além de ser violento, a resistência praticamente zero, tá? Os ataques foram promovidos. É isso aí.